Olá, mulheres. Nesse dia tão especial, Dia Internacional da Mulher, nós da Catedral de Louvor Maranata, da cidade de São Luís, no Maranhão, Brasil, resolvemos nos reunir como mulheres que somos dessa geração para fazer uma homenagem para as mulheres. Nós vamos fazer isso da maneira mais autêntica possível, que é abrindo nosso coração, compartilhando, tomando nosso cafezinho, nossa água, que é o que a gente faz o ano todo, né? Então, nós estamos para aqui, para fazer esse carinho em vocês, tá bom? Nós sabemos que a Bíblia vem nas suas histórias relatando mulheres incríveis, que nos inspiram até nos dias de hoje, mesmo num contexto de geracional diferente, mas por causa dos valores que elas carregam, da maneira como elas influenciaram, nos influenciam até nos dias de hoje. Outras mulheres também que influenciaram a sua geração, mulheres que levaram a sério o seu ministério, a gente faz referência a Elizabeth Elliot, né? Mulher que foi assim, saiu do seu país fazendo missões, sofreu uma perda absurda, né? O seu cabeça foi tirado, foi assassinado, mas essa mulher resolveu fazer missões para aquele povo, nada paralisou. O que move uma mulher como essa? Mas nós convivemos com mulheres fortes e ainda que frágeis, que estão desempenhando o seu papel na sua geração, né? Por isso é que eu tendo essa iniciativa de fazer essa reunião hoje, porque nós estamos aqui com mulheres que eu considero mulheres muito importantes para essa geração, porque além de mães, além de profissionais excelentes no que elas fazem, elas têm algo que me chama muita atenção e que é acompanhado o ano todo, como elas desempenham isso com excelência. Essas mulheres são discipuladoras de outras mulheres. Sim, mulheres que usam a ferramenta dos relacionamentos para edificar vidas. E é tão importante ter alguém que possa se interessar ao ponto de me ajudar nos meus valores, né? Eu quero apresentar aqui as nossas convidadas de hoje, começando com a pastora Luilma. Você é muito bem-vinda. Obrigada, pastor. Obrigada por ter aceitado o convite para estar conosco hoje. Você é uma mulher excelente, uma mulher sábia, esposa de pastor, mãe de adolescentes, também discipuladora, pregadora do Evangelho, e está caminhando conosco na Maranata. Também temos aqui a nossa querida Cíntia. Olá, boa tarde. Então, professor de educação física, mestra, né? No que você mestranda, interessante. Mas ela também é discipuladora. E não por coincidência, discipula a Brenda, que é a nossa querida Brenda. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. A Brenda é discípula de Cíntia, enquanto Cíntia é uma discípula nossa. E a gente vai conversar sobre isso, o quão importante é sermos mulheres que influenciam de perto outras mulheres. Eu penso que essa caminhada tem nos acrescentado tanto, né? Porque o reino de Deus, a gente cresce enquanto se derrama, e não quando a gente retém, né? Então, eu queria iniciar com uma pergunta para vocês, porque isso é tão importante. Vocês podem citar nessa história de vocês uma mulher que marcou a vida de vocês? Alguém que chegou assim, olha, pastor, essa mulher passou e marcou? Para mim, na verdade, essa mulher é a própria Cíntia, Sim. né? Eu sempre falo que eu sou filha da Maranata, então eu aprendi a ser igreja aqui. Sim. E aí tem 6 anos, basicamente, que a Cíntia assumiu o meu discipulado, né? E a partir desse momento eu vejo, de fato, um divisor de águas na minha vida, para que o Senhor fizesse o meu coração se voltar para a obra, para aquilo que é o propósito dele, que é cuidar de pessoas, cuidar de mulheres, né? Hoje eu lidero uma célula de garotas, jovens, maduras, né? E a partir do discipulado com a Cíntia, eu fui entendendo um pouco mais, uma visão mais macro daquilo que Deus tinha para mim, né? A respeito do cuidado, a respeito de servir mais a minha igreja, de entender o meu posicionamento dentro da minha geração. Sim. Já que eu sou mais jovem, né? Eu tenho só 26 anos. Então, é uma geração que ela é muito influenciável. Sim. Então, eu preciso ser alguém que tenha muito forte no meu coração um propósito.
Então, através do discipulado com a Cíntia, através do derramar dela na minha vida, de eu ver esse Cristo sendo forjado na vida dela, a minha vida tem sido transformada, né? Então, uma geração falando a outra, né? Então, Perfeito. A Cíntia tem sido essa geração que tem falado a minha e eu tenho falado para a próxima. Maravilha. Eu queria falar de duas mulheres. Eu sou filha da minha mãe 2 vezes. Sim. Minha mãe biológica também é minha mãe espiritual. E minha mãe lutou realmente por mim após conhecer o Evangelho, num momento muito delicado na nossa vida. O Evangelho chegou à nossa casa. Minha mãe teve realmente esse encontro com o Senhor e começou a lutar por nós. E eu vi esse trabalhar dela na minha vida, para que eu, como adolescente, numa fase tão delicada pelas decisões, mas eu vi a minha mãe, mais uma vez, lutando por mim. Isso marcou minha vida, né? 2 vezes eu vi a minha mãe dando realmente, abrindo as portas para que os meus olhos espirituais fossem abertos e pudessem encontrar o Senhor. E uma outra mulher, acho que estamos aqui num ambiente propício para isso. Poderíamos citar muitas, né? Com certeza, mas uma outra mulher é a senhora, pastora. É uma mulher que inspira pela força e, ao mesmo tempo, pela obediência, pelo coração rendido e principalmente pelo seu amor ao Senhor. Ela está aqui na Maranata também. Tem muito da sua vida, na nossa vida. Sim. A senhora ter ouvido a voz do Senhor em um momento que para nós foi tão delicado. E abriu as portas, não só da sua casa, da sua família, mas a igreja também nos acolhendo. Para mim, isso foi uma inspiração. Uau! Para nós. Para nós. Eu agradeço. É até tão bonito ouvir, fico emocionada. Eu quero dizer para vocês que no início do meu ministério, né, hoje a gente fala, né, da Igreja Maranata no Vinhais, uma igreja que tem tido uma projeção internacional. A gente está nas nações, vocês sabem disso. Com toda a simplicidade que a gente tem, uma igreja pequena, como diz a palavra, tendo pouca força, Deus tem nos aberto portas. Mas o início da caminhada da Maranata, ela teve algo que foi muito importante para a minha vida. Eu quero honrar essa mulher hoje, nesse momento, que é o Dia Internacional da Mulher, que foi a pastora Cone Gil. Essa mulher batista, né? Os batistas sempre conosco, né? O tempo todo, graças a Deus. Ela tirava, no primeiro ano, quando eu assumi a igreja, veja bem, eu era uma improvável. Se hoje eu me considero, imagine naquela época. Emocionalmente, passando por situações de síndrome do pânico. Meu marido não era pastor, né? E eu passando por uma situação muito difícil, de perdas, né? de falência na vida, no negócio que eu tocava. Desmotivava e eu dizia, meu Deus, eu não vou conseguir. Mas Deus colocou um anjo na minha vida. Aquela mulher dedicava às segundas-feiras, que é a folga do pastor, na hora mais quente do dia, que é entre 1h e 2h, ela estava lá no gabinete da Maranata, ela dava o jeito de chegar, e eu corria, contava as horas para encontrar com ela. No primeiro ano de ministério, eu fui mentoreada por essa mulher. Eu aproveitava cada gotinha de conselho dela, cada vez que ela mandava eu pensar no assunto. Então, hoje eu quero honrar, sim, o nome dessa mulher. Ela já voltou para a América, né? Perdeu o marido, ela também é viúva, mas ela tem fruto aqui no Brasil, muitos frutos, e um delas, talvez ela nem perceba, porque era só assim nas folgas dela, o quanto Deus honrou o conselho dela, né? E é bom a gente trazer à memória essas coisas que trazem esperança, porque nós nos movemos em discipulado. Sim. Mas uma coisa que eu queria ver com vocês, a gente podia conversar, é que vocês falaram sobre influência de uma mulher, né? A Luíma falou da minha influência na vida dela, você da influência de Cíntia na sua vida. Como é que é essa coisa de chegar do universo, dessa contracultura que o mundo impregna, e a gente vem para a igreja, como esse discipulado é efetivo? Eu penso que é uma mudança de valores muito grandes, né? Então, inclusive, o tema dessa nossa reunião é valores contemporâneos versus valores do reino de Deus. Como se dá isso? Como é que a gente consegue trabalhar valores com essas mulheres? Porque parece que é uma doutrinação, uma lavagem cerebral. O que acontece quando a gente chega? Porque o mundo maltrata, o mundo machuca. Não é? A Bíblia diz, no mundo jaz o inimigo, e ele é contra e não a favor. Então a gente encontra essas mulheres. Como é que isso acontece?
Como é isso, Cíntia? Eu acho o papel da discipuladora uma coisa incrível. Porque não é uma coisa de uma hora para outra, né, Não. né, Luilma? É uma vida toda de dedicação para alguém. É um trabalho de... Exato. Penso que, primeiramente, é esse processo nosso, né? Interno. Primeiramente, é eu me permitindo, sendo, de fato, disponível, ensinável para essa palavra, né, que me encontrou, né? O próprio Jesus que me encontrou. Então, quando eu me permito, isso é o primeiro passo, né? De viver um discipulado genuíno, eu ser esse discípulo, né? Eu ser essa discípula. Então, quando eu me disponho nessa posição de ser discípula, de me entregar para aquilo que Deus tem na sua palavra me direcionado, a obedecer, a viver na base dessa transformação, né? Constantemente, aí eu me permito fazer diferença, ter relacionamentos que de fato são intencionais no sentido de viver o evangelho, né? Sim. De transferir esses valores do evangelho. Então, aquilo que eu ainda estou sendo transformada, ainda tendo dificuldades, mesmo nas dificuldades, se isso vai sendo direcionado de um modo mais simples e transferindo isso, por exemplo, para a Brenda. Brenda, olha, alguns anos atrás eu perdi meu pai. Sim. Né? E eu estava num momento muito vulnerável, de luto, de questões muito profundas, né? Inclusive de questionando a minha fé, muitas situações. E nesse momento, mesmo eu mais afastada por estar sofrendo, mas de algum modo eu me mantinha uma comunicação com ela, que ensinava ela dizendo: estou fraca, eu preciso de você também nesse momento, e eu preciso que você ore por mim. Sim. E ela ao mesmo tempo me dava palavras de consolo, mas ao mesmo tempo eu me mostrava vulnerável naquele momento, né? De que eu precisava também de ajuda, de que eu era alguém também que também caía, né, nas minhas convicções e que precisava ser transformada a todo tempo. Entendi. Então, essa relação, ela precisa ser genuína nesse sentido. Transparente, né? Transparência. E uma via de mão dupla. Sim. Todo o tempo. De sendo, né? E aí a gente precisa mesmo saber também dosar isso, né? Porque... Tipo assim, não passar uma super espiritualidade, Isso. inatingível, não alcançável. Exatamente. É de mostrar a minha humanidade, certo, tendo a base da palavra, do evangelho, mas mostrando essa humanidade que Cristo é assim. Sim. Cristo, ele exatamente nos mostra a vida dele sendo assim, né? Ele, ao mesmo tempo que era Deus, tinha todas as possibilidades, mas ele chorava junto com os seus, ele conversava com os pecadores e sentia dor do outro, compaixão daquele que estava sofrendo. Então, isso é maravilhoso, né? Quando nós vivemos esse relacionamento nessa transparência, né? Nessa vida na vida de fato, a gente encontra essa fascinação, né? Essa admiração, esse Cristo que se revela nas nossas vidas. Porque nada de fato vem de nós, né? Isso aí é graça. É graça que alguém derramou sobre a sua vida. Exatamente. Eu queria perguntar uma coisa para vocês, para todas. Qual seria um valor que a gente encontra ao chegar para discipular uma mulher que é mais frequente, é mais comum? Vocês percebem, pastores, todas as vendas do mundo, as pessoas chegam assim e é a luta que a gente mais tem. Vocês lembram de alguma coisa assim? Que é mais difícil? Que está mais assim impregnado nos valores pós-modernos? Falar a partir de mim mesma, né? Eu acredito que são os ídolos que a gente vai construindo, né? Na relação com a nossa vida cotidiana, daquilo que são os valores assim que a gente quer carregar e se esforça e se doa. Então, na minha vida, por exemplo, quando eu cheguei para a vida com Cristo, tive um discipulado, eu acho que a principal queixa foi a pessoa me ver dividida. Sim. Querendo viver uma vida com Deus, até entendendo quem era Deus, mas ainda dividida com diversos ídolos no meu coração. Sim. E aí isso diz respeito
aos relacionamentos, ao namoro, os namoros que eu tive, né? Uhum. A questão do emprego, de ter essa independência, essa sustentação profissional. Então, isso também me segurava muito. Isso aqui é o meu tesouro e eu vou carregar isso como sendo a minha segurança. Então, isso aí vai sendo, eu acho que as questões que a gente vai trabalhando e que é processual. Os ídolos do coração. Isso. Nossa, E a gente, gente você vai- foi muito... Uau. É porque foi exatamente o processo que o Senhor foi fazendo na minha vida, de ir desconstruindo isso. Entendi. E a partir dos discipulados, das questões que eram sendo tratadas, né, na Sim. relação com o discipulado. Né? Então, isso aí que é, de Uau. fato, o trabalho de transformação principal, né? Lá Com no certeza. fundinho do nosso coração. E aí eu posso pegar o gancho dessa sua fala e eu também observo muito trazendo para a questão dos ídolos do coração, mas é o desejo da mulher em ser feliz. A busca incessante. E isso a gente Tem vê. tudo a ver. Tem tudo a né? ver. Eu busco no trabalho, eu busco no casamento, eu busco nos Isso. filhos. E aí você vê também a questão da identidade dessa mulher. E eu refletia sobre isso, a influência também da nossa cultura, a influência dos dias, a influência que a sociedade também exerce sobre a mulher, as pressões para que a mulher no trabalho ela encontre uma realização, para que a mulher, não mais só no emprego, a gente Sim. observa isso, se você parar para observar, porque eu tenho filhos, então eu vi isso acontecer ao longo da história. Até os desenhos animados, se você parar para observar, nós vemos de uma realidade em que as princesas, o auge da história e o objetivo de vida da princesa era se casar com o príncipe. Sim, ai Era deles ter não um fosse. príncipe. Era ter um Sim, príncipe. né? Então esse era o Perfeito. objetivo da mulher, mas se você parar para observar, isso foi mudando. Uhum. Tanto é que hoje nós olhamos vários desenhos, várias animações e que termina e a princesa não se casa e ela não quer Gente, ver ela o que se príncipe. gente, essa salva. semana eu Ela assisti. que se Não, mas salva. escuta, eu assisti, Ela que luta, eu assisti uma ela Cinderela luta. na sessão da Exato. tarde, desses dias que eu estava precisando descansar, que ela pegou a espada e foi ela que matou o bicho na floresta. Exatamente. Eu achei engraçado, eu falei, essa versão eu não conhecia. Exatamente. Poderosa a princesa. Então você observa isso. Houve uma inversão, né, na nossa história verdade. daquilo que a mulher de fato almeja, Sim. do que ela queria e do que ela almeja hoje. Então isso traz muita confusão, traz muito sofrimento Sim. para essa mulher. Principalmente porque hoje o casamento não é mais o ideal. Então a mulher se debruça numa carreira profissional, em alvos, e ela nunca vai ser satisfeita. Enquanto ela não entender que ela carrega a imagem de Deus, que ela foi criada à imagem de Deus, e que a satisfação dela está em Deus, e que ela só será completa e feliz, não quando casar-se, não quando tiver o emprego dos sonhos, mas quando ela tiver de fato o encontro com Cristo e for suprida por Ele em todas as suas necessidades. Ai, que maravilha, não? Acho que essa mensagem tem que chegar e falar para todo mundo isso. Ele nos completa em tudo, né, Amém. querida? Com certeza. Com certeza. Então, eu observo isso nas mulheres que eu tenho caminhado, essa luta também já foi minha. Sim. Né? Essa luta foi minha. É nossa. É nossa, né? Ela é nossa. E Cristo vai desconstruindo isso em nós, à medida que a nossa mente vai sendo renovada, à medida que nós vamos conhecendo mais a Ele e vamos entendendo que a nossa felicidade e satisfação está nele. Nele, não mais ninguém. Eu sou uma mulher casada, eu tenho Sim. filhos, mas não é meu marido a maior satisfação que eu tenho. Amém. Nem nos meus filhos, né? É no Senhor. É no Senhor. E é Ele que Eles completam, né? Exatamente. Essa obra, Eles completam, eles fazem, dão sentido Sim. para o meu propósito, né? Eles são instrumentos de Deus na minha vida, mas eles não são o fim, né? Eu me lembro quando eu era criança, houve uma época que eu dizia, acho que toda criança passa por isso, né? Então eu dizia assim, eu não sei viver sem minha mãe, né? Sem meus pais, né? E houve um tempo que eu também falava assim, acho que eu não sei viver sem meu marido, Sim. sem meus filhos. Sim. Quando a gente tem os filhos pequenos, o que é que eu vou fazer, né? E eu me Quando lembro- crescerem, né, que saírem de Exatamente, casa. Exatamente. Mas, na verdade, eu me lembro que uma vez, ouvindo até uma palavra do John Piper, ele dizia assim que nós cristãos devemos pensar na morte. Na morte começa a separação, nos preparando Sim. para ela, entender assim que aqui tudo é passageiro. Sim. E que aqui tudo se acaba. Sim. Um pensamento Né? maduro, Um pensamento maduro. Uhum. E, às vezes, por mais doloroso que seja pensar nisso, na morte de um filho, e não ter aquele marido, mas isso me faz refletir que tudo pode passar e que eu Sim. posso viver sem eles. Eu só não posso viver sem Cristo. Uau, é quando o Cíntia falou, a gente pode usufruir de tudo, contanto que não se torne um ídolo. Exato.
É importante. É muito fácil a você fala. colocar um filho como ídolo, um marido como sim. ídolo, um emprego como ídolo. É muito fácil. Perfeito. E a relação com Jesus não é de idolatria, é relacionamento recíproco. De amor. De amor. Porque a idolatria tem uma característica forte de ela é só unilateral. Uhum. Você ama, você idolatra e você não tem resposta. Tá aquela Sim. pessoa ali, aquela coisa. Como se alguém que admira um astro de TV. Aham. Você sabe quem é essa pessoa, mas ele nunca te viu, ele não Sim, te sim. conhece, não tem intimidade. Heloísa, você fala uma coisa importante. Um dos valores que eu percebo, que é difícil, que eu encontro na minha caminhada como discipuladora, é o fator da obediência. Uhum. Toda vez que eu falo sobre submissão no púlpito, eu tenho que parar Sim. para dar uma explicação sobre a submissão bíblica. Porque senão eu já vou perder metade da turma que vira a cara, ela já está com o ouvido já o filtro de Exato, resistência. Porque submissão parece subserviência, parece uma palavra o que humilha, Subjugar, mas ela sim. é justamente essa obediência que nos traz autoridade. Sim. Exato. Então você, como uma mulher de Deus, não é casada, como é essa relação de obediência em casa? Olha só. Não é tão simples falar disso, né? Sim. Principalmente porque hoje, com uma filha adolescente, eu não vou negar que é um dos meus maiores desafios. É Perfeito. ensinar uma mulher, nessa geração, como o Tito diz, né? A amar o seu marido e seus filhos. Preparar essa mulher para viver isso. Sim. Numa cultura que fala totalmente o contrário. Né? Perfeito. Mas não tem como a gente falar de submissão sem falar do propósito original. Quando a gente volta para Gênesis, a gente vê que a mulher ela foi criada para o homem, Sim. para ser o suporte, o auxílio desse homem, para ser a aliada necessária desse homem, Uhum. né? E como a senhora bem falou, até a dificuldade em entender a submissão é porque nós aprendemos que quem trabalha nos bastidores tem uma função inferior. É. Parece que quem está Interessante. nos púlpitos ou no palco ou à frente, né? É o papel mais almejado e desejado, mas o que seria? De quem está lá na frente, a senhora pode dizer isso? Perfeito. Se não houvesse quem trabalha nos bastidores. Isso. Esse trabalho ele é digno. Eu amo os bastidores. E Eu ele também. é Eu acho o importante e bastidor tão necessário. né? Então parece que às vezes a mulher quando pensa na submissão, ela pensa assim, eu tenho uma função inferior, eu estou lá nos bastidores e ninguém me enxerga, ninguém me reconhece, né? Mas por que a gente tem que voltar lá para Gênesis? Porque quando eu me rebelo contra o ser submissa, eu estou indo contra aquilo que o próprio Deus pensou quando nos criou. Nós não temos como lutar contra o plano original do Senhor, contra o nosso Perfeito. Criador. Existe um propósito, existe um porquê. E quando a gente olha a visão bíblica, a submissão, da forma como ela é aplicada para nós, é semelhante ao papel que o próprio Espírito Santo faz na Trindade Santa. Perfeito. O auxiliador, ele é o auxiliador, ele é aquele que conduz, que consola. A mulher tem esse papel. E ele é Deus. E ele é Sim. Deus. Então, assim, quando você olha nessa perspectiva, né, eu não falo nem que a submissão ela é mais a obediência, porque muitas vezes você pode cobrar uma obediência, ela pode não ser do coração. Sim. Quantas vezes, como mãe, eu cobro obediência dos meus filhos? Às vezes eles são obedientes porque tem que ser, Ele mas sai não vem- batendo perna. não vem do coração, né? Não é natural. Então, por isso que a submissão ela é muito mais do que a obediência. Ela é um Sim. entendimento de um plano e de um propósito de Deus. Ela é de um entendimento de quem eu sou, no design divino do Senhor, na criação do Senhor, quem eu sou. Eu fui feita para caminhar com aquele homem, mas ele é o cabeça. Né? E ser o cabeça significa que eu estou debaixo dessa autoridade, assim como a noiva está debaixo da autoridade de De Cristo. Cristo, exato. E como é bom, né, Luíma, descansar nesse lugar. Ah, Porque certeza. quando nós temos que ser, eu, por exemplo, como solteira, né? Em vários aspectos eu já precisei ter essa atuação de ir à frente, de fazer, de me virar. Seja às vezes arrumando alguma situação com um carro, né? Tendo que me Sim, virar em algumas sim. questões, não tendo um homem para essas posições, né? Para esses enfrentamentos. Não que seja impossível para mim, Sim, mas sim. o quanto é bom ter aquele que certeza. vai à frente, né? E que Exato. vai resolvendo determinadas demandas que eu não preciso estar necessariamente, que eu posso auxiliá-lo nisso, né? Exatamente. Eu acho isso assim maravilhoso. Você, como profissional da educação física, sabe que a nossa estrutura física ela é diferente, nossa estrutura emocional sim. ela é diferente. Aham. Então, assim, existem lutas que não são nossas, não devem ser Exatamente. nossas. O homem foi preparado para isso, para vencer, para Sim. lutar. E que bom, né? E que bom por isso. Eu acho porque- ótimo. Eu também. Como a Pastora fala, isso é bom.
Isso é lugar de proteção para Sim. nós. Sim. É lugar de ser cuidada, e isso é precioso. Sim. Entendeu? É precioso. Demais. Então, a submissão, ela é muito mal interpretada. Acho que é assunto, pastora, para a gente falar, ó. I can buy myself flowers. Ora, Né? Essa não, musiquinha. não. Eu amo Pode ganhar comprar flores. Pode comprar bombons, pode sem problema. Pode abrir a porta do carro, pode pagar a conta Isso, sem Deus, problema. Agora, é bem verdade que existe até um certo ponto, né? Muitas mulheres também interpretam isso, mas quanto submissa, eu tenho que fazer tudo que meu marido quer, Sim. tudo que ele me diz. Sim, entende o abuso, isso, né? É abuso. Isso é um ponto importante também para a gente refletir que não. Perfeito, Elu. Nós temos a submissão ao nosso marido como a Cristo. Como a Cristo. Então, se o meu marido coloca para mim uma situação em que eu estou quebrando ou indo contra o que Cristo me orientou a fazer, basta agora eu ser, como eu posso dizer? Faltou a palavra, gente. Vocês vão cortar isso depois, né? Mas é no sentido que eu quero dizer de eu tenho que ser primeiro obediente a Cristo. Sim, agradar como a a Cristo. Cristo. Perfeito. Exatamente. Né? Primeiro a Cristo. É melhor fazer isso ao Senhor, né, do que aos homens. Então, é nesse cuidado, nesse discernimento. E é por isso que precisamos umas das outras. Sim. Perfeito. E juntas buscando a Deus, e juntas buscando esse entendimento. Porque muitas vezes uma mulher vive uma prisão em que ela pensa que está sendo fiel à palavra, fiel ali ao Senhor, e ela está vivendo um jugo, um abuso, quando ela poderia ter dito não. Porque os parâmetros, Essenciais. a vara de medir é a palavra. Exato. Em qualquer esfera, em qualquer contexto. Inclusive no contexto de igreja. Sobre a questão de obedecer a qualquer preço, porque às vezes a orientação pastoral ou de líder, como discipulador, a gente pode ver isso, tem a ver com o princípio a ser seguido. Às vezes é pura vontade, é gosto, preferência de cor, de modelo, isso é discutível. Sim. Não falamos de uma obediência absoluta, nesse sentido de você sofrer abuso, de controle. Isso a mulher precisa... Porque eu sempre falo que a gente está preparando pessoas, discipular alguém é ensinar as pessoas a serem livres. Porque as pessoas não sabem ser livres no espírito, porque toda a posição é a partir do espírito. Então, como filho de Deus, a gente nasce e vira bebê espiritual, jovens, né? João fala nisso na primeira carta de João, jovens, depois pais espiritual. Quem vai me ajudar a passar de uma etapa para outra? Na escola bíblica? Não, é alguém me trazendo as escrituras para a prática, para que a gente não sofra esses abusos. Exato. Porque eu percebo que tem muita gente na igreja, e mulheres principalmente, que a mulher é muito disponível, a gente realmente se lança, que foram feridas nessa área de obediência, porque obedeceram sem princípio da palavra. Sim. Tem um processo que nós vivenciamos na restauração mesmo da alma, que ela fala muito dos relacionamentos e como eles lidam com limites, né? Como é que nós vamos lidando com isso a partir de Deus, porque Deus também ele nos dá limites, ele tem limites para a humanidade, né? E ele também nos direciona a viver esses limites nos relacionamentos, né? Seja de pai e filho, marido e esposa, exato. Discipulador e discípulo, né? De como a gente vai vivendo não mais padrões, por exemplo, como relacionamentos de dependência emocional, nem de independência, que eu quero fazer só o que eu bem entendo e não respeito o outro, né? Ou de codependência, que também é adoecido, muito comum, né? Que eu vivo, né, num ciclo vicioso na relação com o outro, né? De às vezes violências, abusos, controle, mas assim eu vivo de fato a minha vida restaurada, uma interdependência, né? Isso. Que é essa relação de que eu tenho, né? Eu sou livre na relação com o outro, mas eu também respeitando os limites de cada um, mas ao mesmo tempo eu também me importo em prestar contas, em honrar, em respeitar essa caminhada. Então eu vejo muito essa relação, por exemplo, minha com Brenda, né? Isso é muito claro naquilo que a gente vai construindo, de eu não ser esse lugar de não, a referência sou eu e você vai buscar todas as coisas a partir de mim. Não. Pois é, essa coisa adoece a igreja. Exatamente. Essa coisa de você ter uma dependência com o seu líder, de tudo consultar. O que é isso? Exato. Aí você está namorando ou paquerando com um rapaz que você simpatiza, que aí te agrada, e a tua discipuladora já não é tão simpática, que conhece uma certa história. Ela vai dizer não e você vai ser limitada por isso? Para mim, na verdade, isso nem é
discipulado. Perfeito. Porque o discipulado é justamente alguém te ensinando a entender quem é o Senhor, a buscar no Senhor. Por isso que não existe controle, Isso. por isso que não existe essa submissão doentia de que eu tenho que fazer do jeito que ela impõe, do jeito que ela é, o que ela gosta. Não, eu busco no Senhor. Então é uma caminhada em que o outro vai me auxiliar, manter um relacionamento com o próprio Deus. Exato. E aí o Espírito Santo, que já habita em mim, que já é a minha boa consciência, vai me auxiliar a ter Uau. boas escolhas. Tá fazendo um bom trabalho em Cíntia. É, Uma menina dessa jovem como a Brenda já tem uma mentalidade dessa. Excelente. Esse entendimento de ser livre. Sim. Que a liberdade, nós estamos perto do carnaval. O povo não está entendendo o que é ser livre, não. Uma liberdade que machuca. Livres, né? É, uma liberdade que machuca, que atrapalha, que traz peso, traz dor. Não é liberdade. Que é passageira. Isso. Tão Você passageira. discipula alguém, Brenda? Sim, hoje eu discipulo 3 meninas, né? E a gente estava comentando no começo sobre o que a gente mais observa nos discipulados. Para minha geração, Sim. é uma geração que ela não sabe o que ela quer. Uma geração que busca sentido na vida. Muitas indagações, o meu amanhã, o meu futuro, o que eu vou ser, o que eu vou fazer. Então, hoje eu encontro meninas que elas se encontram, iniciam, né, não sabendo para onde ir, o que querem ir. Então, o discipulado, ele também é esse canal em que, além de apontar Cristo, é onde a gente aponta também um propósito para se viver. À medida que elas vão se relacionando, à medida que elas vão abrindo o coração, vão servindo, vão fazendo parte desse corpo, né? Vão se conectando umas com as outras, porque é isso que eu encontro hoje. A minha geração é uma geração que ela é muito volútil. Então, hoje quer, amanhã ela não quer. Hoje ela está triste, ela é guiada pela tristeza, amanhã ela está feliz, então ela é guiada pela alegria, pelas emoções. E isso, no reino de Deus, é muito perigoso, né? A gente agir pelas emoções, pela impulsividade, pelas situações. Então, para mim, hoje tem sido um desafio mesmo lidar com tantas pessoas diferentes, com tantos problemas novos, né? Mentes diferentes, é muito desafiador para mim. E me manter, né, naquilo que o Cristo já estabeleceu, né, na minha vida. Então, à medida que eu também vou servindo, eu também vou sendo lapidada para que esse caminho seja um caminho mais leve, que flua, né? E aí também vou sempre aprendendo com vocês, né? Ouvir sobre o casamento, que é algo que também para minha geração é muito difícil. As garotas não querem mais casar, não querem mais ter filhos. Eu escuto isso aí, eu falei, sabe que isso é verdade? É verdade. As moças não querem mais casar. Não. Gente, casamento é bom. Eu fui casada há Eu quero 28 também. anos. Não, eu oro pela minha discípula, Eu oro pra vocês também. casarem, por favor. Mas a gente nós encontra oramos. as realizações. O que o mundo coloca pra gente é que a gente tem que ser... A realização tá no trabalho, né? É quanto eu ganho, a posição que eu ganho. Então, é sempre essa luta de egos, né? Essa luta de gênero mesmo. E quando a gente vai pra palavra de Deus, não existe essa distinção. Sim. Então, é sempre uma guerra, né? Falar sobre isso, essa visão que o Senhor traz. Mas hoje é uma geração que busca esse reconhecimento fora, pro mundo, do sucesso. Então, pro mundo, ter uma família não é ser bem-sucedido, né? Ter É um filhos. mundo individualista. Isso. E a família tem a ver com o crescimento do outro. Quando você pensa em ter filhos, eu sempre falo, não é que acabou para você, mas você vai desenvolver uma fala de ama o outro como você mesmo. Exatamente. O melhor pedaço que seria para o seu marido agora é para aquele menino. E no tempo da escassez você passa fome, mas a criança não passa. E é o instinto também que a gente tem de sobrevivência, de suportar aquele serzinho que não faz nada por nós, mas a gente ama loucamente. Na verdade, pastora, tem uma palavra que eu percebo que ela está ali, ó, bem inerente ao contexto de família, que se chama renúncia. Perfeito. Então, assim, o que a nossa geração, o que essa geração não quer é pagar o preço. Não, renúncia é demais. Cruz, então, ninguém fala. Exatamente, porque casar implica também numa renúncia. Perfeito. Né? Ter filhos, mais ainda. Você renuncia algumas viagens que você poderia fazer, você renuncia ao emprego, você renuncia à carreira, principalmente a mulher, né? Falando de nós mulheres. Isso é algo que hoje impacta
na decisão de muitas. Ah, mas eu não quero abrir mão do meu emprego. Ah, mas eu não quero abrir mão do meu corpo para poder engravidar. Não quero viver em função de uma criança. Não quero ter noites insônias por causa de uma criança. E, na verdade, você perde, porque o que a gente tem deixado realmente é de voltar a esse propósito. Nós fomos criadas para quê? Isso. Aí vamos voltar mais uma vez. Mulheres, fomos criadas para quê? Para quê? Né? Fazemos parte de um projeto maravilhoso de gerar vidas. Então, assim, perceba que tudo a gente vai, mas a gente volta para a gente. Sim. A gente vai, volta para o plano Volta para o original, princípio. Jesus gostava de pregar dizendo isso. No né? princípio, né? Ele sempre dizia Exato. isso. Então, assim, quer saber quem nós somos, nosso papel, nosso propósito, voltemos para a palavra, voltemos para o Evangelho. Voltemos, porque senão vamos continuar sendo um povo que vai, roda e nunca se encontra. No deserto. E não vai se encontrar. Então, assim, há muitas mulheres nessa vida perdidas porque procuraram, rodaram, pastor, e nunca se encontraram. Verdade. Porque nunca voltaram-se para o plano original. Nunca permitiram-se viver essa realidade, ser aperfeiçoadas pelo casamento, aperfeiçoadas pelo trabalho de cuidar com filhos. Então, a gente observa isso, é uma geração egoísta. Sim. Deixou um casamento no lar. Sim. Mas essa que é a coisa que a gente precisa entender. São os valores que o mundo traz, que o mundo ovaciona, que ele diz que é mais importante. Então, essa desconstrução desse ídolo que a Cíntia falou é o nosso trabalho. Nós estamos empenhadas em ser e inspirar e ajudar a sair, porque não existe promessa para aquilo que o mundo anuncia. Não tem uma palavra. Porque, às vezes, eu vejo assim, a guerra das mulheres em querer executar papéis de homens. Sim. Bom, Jesus, quando chegou, valorizou a mulher como ninguém. Eu até lembrei outro dia a gente conversando sobre quando a gente pisa em países que o cristianismo é divulgado, é ensinado, está nas esferas, como a mulher é tratada ou não. Jesus, ele traz a mulher para o seu papel e ele nunca mais ninguém pôde destratar as mulheres depois que Jesus vem com a sua valorização. Mas eu preciso compreender que a minha plenitude está na vontade de Deus e não do que o mundo impregna. Sim. Então eu fico guerreando para ter um papel que não é meu. Chegar lá, não vou ser feliz, porque eu não fui feita para isso. Sim. O manual, que é a Bíblia, não me capacita. Não é complicado isso aí? Sim. É muito complicado. Então a gente tem que evangelizar alguém e de cuidar de alguém. É um trabalho de ajudar a desconstruir. Desconstruir. E para isso precisa muito amor, né? Muito. Eu sou muito feliz com vocês, porque eu vejo... Sabe o que, Luilma? Você falou, quando eu estava falando sobre isso, sobre o amor, né? O amor é a base de tudo, gente. E mulher, a gente sabe amar, a gente tem jeito de amar, nossa maneira de expressar amor, a gente ama com os detalhes. Sim. Não é? Com o olhar, com um sorriso aconchegante, de paz, de alegria. Mulher tem essa capacidade, mas é o amor que ele é a base de toda a movimentação, dessa desconstrução, porque você não vai diminuir o outro, você está querendo melhorar. Sim. A gente fez outro dia um quebra-gelo, né? Há muito tempo na célula pastoral, e a gente falou assim, se você fosse um objeto, o que você seria? Lembra disso, Cíntia? Eu falei, olha, eu quero ser um degrau, onde as pessoas passem para outro nível. Levanta, porque é isso que Jesus faz com a gente. Sim. Mas ele teve que morrer para que a gente passasse para a condição de filhas. Sim. Que amor é esse? Não é? E a coisa que eu mais acho lindo, mulher, a gente precisa utilizar aquilo que Deus nos capacitou para enriquecer o reino de Deus. Sim. Que lindo ver vocês aí cuidando, crescendo enquanto cuida de outras. Sim. Eu tenho acompanhado os discipulados de Eluíma, as mulheres estão tomando outra posição na célula que ela assumiu. E você, Brenda, eu fico surpresa porque você é novinha. Já tem tanto, e né? Tem, meu Deus, é muito lindo. A palavra morte já não te assusta. Porque para você cuidar de alguém, você precisa renunciar. Sim, todo tempo.
Não é não? Tem uma pergunta aqui, que nós tivemos um auxílio aqui de alguém inteligente. Obrigada por esse alguém inteligente. Que nos ajudou aqui a pensar nessas coisas. E ele fez uma pergunta aqui interessante sobre mulheres na Bíblia. O que seria essa mulher que fala o teu coração até hoje? Você que leu Bíblia aí, quem que é uma mulher da Bíblia que ainda fala no teu coração? Para mim, tem duas também. Eu gosto muito de Ana e de Esté. Esté, chiquérrima. Eu amo. E Ana, porque ela não aceitou a condição. E, de fato, existiu um clamor no coração dela. Então, hoje, o Senhor também me leva, em muitas situações, a clamar, né? A entender que não é esse pensamento desse mundo, não é essa visão limitada, não são essas atitudes, mas eu preciso clamar para aquele que está no controle de todas as coisas. Aquele que tem a minha vida, aquele que projetou o meu caminho. Então, muitas vezes eu me vejo como Ana, né? Tendo uma oração que não é uma súplica, mas é uma oração que clama para que o Senhor me enxergue, para que veja a situação que eu tenho passado. E Esté também me encoraja a orar e a interceder, né? Então, a palavra fala que Esté foi chamada para um tempo como aquele. Sim. E eu me sinto, nos dias de hoje, chamada para este tempo. Perfeito. Né? Que dá voz, que promove, não só as mulheres, né? Mas os jovens, né? A minha geração. Então, eu preciso ser essa que intercede junto ao Pai pelo povo, pela minha geração, pela juventude. Então, hoje a gente tem feito um trabalho na nossa igreja com a juventude, né? A gente tem tentado estar mais unido para fazer um trabalho para a nossa geração. Então, eu vejo eu tendo que ter esse papel de que intercede por aqueles que em mediadora, né? Isso, em determinado momento ainda não consegue ir até o Pai. Então, Esté era aquela que foi a mediadora do povo judeu, que naquele momento não poderia adentrar a presença do rei. Bonito. Ela foi essa. Então é isso que Deus me traz, que Ele tem me chamado para esse tempo que vai entrar na presença do rei, para que outras pessoas tenham acesso a essa presença, a salvação, a um novo olhar, um novo caminho. Então essas mulheres, elas trazem muito impacto para minha vida. Eu sou muito mexida quando eu volto para a palavra e eu leio sobre elas. Para mim também são duas, né? E a primeira é a mulher samaritana. Sim. Porque diz muito de como quando o Senhor me encontrou. Sim. Então eu estava também, assim como ela, perdida, né? Buscando os meus próprios interesses e, na verdade, buscando ser amada. Sim. Então, o principal desejo do meu coração era ser amada. E esse amor intenso que eu estava procurando em homens, em relacionamentos. Sim. E que quando o Senhor me encontra, isso diz assim, não, você encontrou o seu grande amor. Uau. Sou eu o seu grande amor, né? Eu estou me apresentando a você. Eu te Lindo. encontrei e você me encontrou. Então essa palavra, ela me marca, né? Aquele encontro dela com Cristo, de Cristo, marcar aquele momento, naquele horário em que não haveria muitas pessoas, haveriam só eles dois juntos e ele se revelaria ali, né? Então, essa revelação eu tive na minha vida, desse grande amor, desse grande encontro. Então, a ânsia do meu coração de ser amada e de ser satisfeita nisso me marca, né? E me faz trazer a memória sempre, né? Então, de fato, eu sou apaixonada, né, por esse encontro. E cada vez mais o Senhor, ele vai se revelando a nós, né? Para que isso seja avivado cada vez mais, né? E a outra é Ruth, né? De a gente mesmo, dessa lição, de eu saber aprender com a outra geração, de honrar a outra geração. A sogra, Ruth, né? honrou a sogra, né? E mesmo diante de um cenário bem caótico, ela não decidiu mais seguir o seu caminho, mas ela honrou a caminhada, a história, aquilo que eles tinham vivido como aliança em família, e ela prosseguiu, né, com a sua sogra, e ouvia e obedecia, né? Então, eu tenho vivido isso na minha vida com a minha mãe, né, vivendo esse relacionamento de honra,
mesmo de obediência ainda, né? E também vivendo isso para além. No meu profissional, eu trabalho com mais de 120 mulheres, que já são mulheres mais maduras. Sim. E caminhar com elas também é aprender desse relacionamento, é de ouvir conselhos, é de cuidar delas ao mesmo tempo que elas também cuidam de mim. Então, como é maravilhoso, né? Viver essa vida de amor genuíno com Cristo e poder também derramar isso para além dos discipulados que são intencionais na igreja, né? No nosso convívio eclesiástico, mas para além, né? Em outras vidas que também necessitam tanto desse amor. Olha, eu tô ouvindo aqui, Cíntia, eu tô tão emocionada. Eu sei que ela é uma adoradora mesmo. Ela tem uma espiritualidade bem tocada, assim. Mas sabe de uma coisa? Tem uma mulher na Bíblia, eu sou admiradora de todas, mas tem uma mulher que é a mulher que viu Jesus ressuscitado, que é Maria Madalena. Ela ficou marcada na minha vida porque uma vez eu fui pregar numa igreja que mulher não podia pregar, não sabia, né? Me chamaram, o pastor não era de acordo. Isso é importante. E na hora alguém veio dizer, olha, você vai pregar, mas aí o pastor ele não concorda que mulher seja pastora. Tipo assim, não fala que você é pastora. Quer dizer, tudo bem. Eu fui ali, a gente trabalha não para desempenhar um trabalho nosso, eu não tenho um peixe para vender, eu estou ali para servir uma comunidade. Então eu lembrei que ela, quando ela foi encontrar com Jesus, ela não tinha interesse de ser uma mensageira, ela foi lá para honrar a quem ela amava. E aquela mulher, gente, que outrora era uma pecadora, como nós, ela tem a visão mais linda do universo. Ela vê Jesus ressuscitado. Uau! Que visão. Ela vê ele vencedor. E aí, o que ele diz para a mulher? Vai e diz para os teus irmãos que eu vou adiante deles. Ele agora comissionou uma mensagem para elas. Que lindo. E que mensagem é essa? Eis que fui morto e hoje vivo, igual eu fazia para João. Uau! Uau! Aí eu falei assim, pastor, eu vi Jesus ressuscitado. Ele apareceu para mim. Eu conheço um Deus vivo. E o que eu faço com essa mensagem? Eu preciso falar. Sim. E daí ele não disse nada. Tá bom, pode pregar. Então, essa mulher... Ninguém segura uma mulher que viu o trono. Que viu o reino... Lembra Isaías capítulo 5? Sim. Ele viu o Senhor, se quebrantou e logo ele disse... Eis-me aqui. Se a gente viu o Senhor... Então, eu sou muito inspirada por aquela mulher que viu o Senhor. Porque a gente vê Jesus. Sim. Em todo o tempo. O que eu faço com essa mensagem? Se não espalhar ela para todo lugar onde ele mandou. Sim. Então, eu estou por aí dizendo que eu olhei ele e ele mandou dizer que está voltando. Então, essa é a mensagem que me inspira, né? Mas quero dizer para vocês que eu sou muito inspirada por vocês. Que coisa boa, Eluilma, é a gente ver filho crescendo. Não tem ali... Olha, a mãe sofre. Mãe sofre. Mas quando a gente vê aqueles meninos gordinho, fofinho, mudando de fase, tudo se torna cântico. Então, quando a gente passa por situações na igreja, sofre, porque é uma morte, é uma renúncia, como você falou. Mas quando eu vejo vocês avançando, gente, vale muito a pena. O evangelho é muito poderoso. Então, eu estou assim, muito grata por esse período que a gente passou aqui. Sim. E a minha palavra para vocês e para quem nos ouve é que você leve a sério o evangelho de Jesus Cristo. Sim. Porque ele tem um poder de trazer valores eternos. Vai passar tudo, os valores de Cristo não vão passar. E são esses valores que te fazem vencedora. São esses valores que te fazem linda. Sim. São esses valores que te fazem ser plena. Então, eu não vou dizer corre para uma discipuladora, eu vou dizer corre para Jesus. Não é corre para Jesus, porque ele tem alguém que vai te ajudar, que são as nossas horizontalidades, né? Esse Jesus que comissiona pessoas para cuidar de pessoas. Ele vai fazer isso. Não fique esperando um anjo aparecer para ti, não. Venha alguém, que eu sei que deve ter alguém que já te canta, já te namora, tipo aquela, espiritualmente falando, estou dizendo, né? Já te convida para visitar um lugar, já te convida para a cela, e você faz resistência. Não resiste. Não resiste.
Te entrega logo, porque ele é só alegria. Então, feliz Dia da Mulher. E quero deixar para vocês aqui também aberto, para vocês falarem essas mulheres que vão nos ouvir nesse dia, dia 8. Então, nesse dia em que nós celebramos o Dia Internacional da Mulher, nós queremos deixar para você a mensagem uma mensagem que te faça voltar para a origem de tudo. Se você hoje ainda duvida do seu potencial, do seu papel, do seu propósito de vida, eu tenho certeza que em Deus você saberá. Porque não tem como caminharmos sem entender quem nós... Gente, eu perdi mesmo. Então, depois dessa conversa tão maravilhosa, né, tão inspiradora, eu quero parabenizar todas as mulheres, né? Que você, mulher, né, possa viver a experiência que eu vivi, de me encontrar com esse Cristo, de me encontrar com Ele e poder ser amada verdadeiramente, né? Ser suprida na satisfação de ser a mulher que eu sou, né? Com todos os meus detalhes, a forma de ser, dessa revelação de que eu sou valorizada por um Deus que me ama e que eu posso ter relacionamentos também que me valorizam enquanto mulher, de saber esse lugar, né, que é também de descanso, que é de entendimento, né, de uma identidade nele, que me faz ser melhor, ser mais graciosa, ser feminina, enfim, os valores que o próprio Evangelho traz para a minha vida. Então, eu convido você, né, a viver essa experiência, a se permitir conhecer a palavra, se aproximar desse Deus que deseja amá-las, né, tanto quanto nos ama já. Amém. Amém. E Brenda? Eu, né, primeiro agradecer de estar aqui com esse momento com vocês. Eu sempre sou muito impactada e sempre algo em mim é gerado, algo novo em mim é gerado. Então, que bom partilhar dessa mesa. E aí, fazer esse convite para vocês, venha também participar dessa mesa, né? A nossa igreja, ela é uma igreja em célula, nós temos células acontecendo durante toda a semana, e eu faço parte de uma célula de jovens, de garotas, de jovens mulheres. Queria fazer um convite especial para vocês. Os nossos encontros são geralmente aos sábados à tarde, às 4 horas. Então, queria convidar você para nos conhecer, a partilhar dessa mesa que sempre está aberta, né, para receber, para, de fato, encorajar, para promover você, mulher, né? Seja conhecedor ou não ainda desse Deus que nos aceita, que nos ama. Então eu queria fazer esse convite para vocês que nos ouvem, né, nessa tarde, nessa noite, não sei qual é o momento que você está escutando essa mensagem, mas saiba que existe um convite para você, existe uma mesa na qual o Senhor deseja que você participe. Venha conosco participar desse banquete preparado pelo Senhor. Amém. Que lindo, gente. Eu quero também agradecer a vocês, a senhora pastora, pelo convite, pela oportunidade. Amém. Que momento maravilhoso que tivemos aqui, poder ouvir e aprender com vocês. Mas também quero aproveitar essa oportunidade, parabenizar você que nos ouve por esse dia e dizer que você carregamos a imagem de Deus. Nós somos feitas à imagem de Deus. Nós servimos e acreditamos num Deus que nos fez filhas e não filhos, servas e não servos. Foi Ele quem nos fez mulher, Ele quem nos fez. E você pode glorificar a Deus com a sua feminilidade, com a sua vida. E em Deus você pode voltar-se e entender o plano principal para o qual Ele te criou. Então volte-se ao plano original, volte-se à gênese de tudo, volte-se para o Senhor. E também quero aproveitar e fazer um convite. A Cíntia convidou para a célula dela. Nós também temos uma célula de casais que se reúne toda quinta-feira. E nessa célula vivemos esses relacionamentos. Assim, ó, nos reunimos à mesa, celebramos a união, celebramos a presença de Cristo em nós e nos esforçamos nessa caminhada de mutuamente nos abençoar, servir, encorajar, levar uns aos outros ao crescimento e principalmente ao conhecimento de Cristo, tornando Ele cada vez mais conhecido. Então, venha nos visitar, venha conhecer, venha participar de uma célula de casais. Alisson, eu preciso falar. Graças a Deus. Quero também fazer menção de alguns projetos excelentes que Deus tem trazido para a nossa cidade. E eu tenho tido a alegria de mentorear algumas mulheres, né, na cidade.
e entre eles o Projeto Isabel, Posso Te Dar um Abraço, que é coordenado pela pastora Gardenha Palácio, com muita excelência. Nós já estamos com mais de um ano na cidade de São Luís, acontece ali uma vez ao mês, e ali o propósito é abraçar mulheres, entregar palavras que enriqueçam teu coração. Então, um abraço para as mulheres do Projeto Isabel. Agora eu vou falar para as extraordinárias. Mulheres extraordinárias, eu sempre digo, extraordinário é Cristo. Nós somos mulheres que tivemos um encontro com Ele, por isso nós somos extraordinárias. E nesse dia, 8 de março, receba o nosso abraço. Nós somos muito felizes por todo o acréscimo que o Ministério Extraordinário tem trazido para a cidade de São Luís, para o estado do Maranhão, tem inspirado. Depois que foi começado esse trabalho em São Luís, muitas mulheres têm começado esse movimento nas suas igrejas, e isso é excelente, isso é excelente. Valorização da mulher, instrução da mulher no caminho certo, que é o caminho que é Jesus. Então, um grande abraço para você, mulher extraordinária, para todas as mulheres da ilha de São Luís, do estado do Maranhão, um grande abraço, Deus te abençoe e te faça plena nele, tá bom? Então, agradecida por esse tempo de mesa, foi muito bom a conversa com essas mulheres, a gente não quer ir voltar, não quer sair, passou tão rápido, mas nós somos da Catedral do Louvor Maranata no Vinhais, uma igreja de relacionamentos, temos grupos pequenos, pode chamar de célula, de pequeno grupo, o importante é que Cristo é o centro desse grupo, e a gente está ali edificando famílias, jovens, adolescentes, mulheres maduras, temos células para as mulheres maduras que são divorciadas, viúvas, coordenada pela irmã Deusa. Você vai encontrar esses endereços na nossa CLM Vinhais, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Temos célula de jovens, né? Célula de homens, de adolescentes. Bom, nós somos uma igreja que serve a sua comunidade. Nossos cultos acontecem de maneira inédita pela manhã, e tem sido maravilhoso, a gente cultua pela manhã, começamos com a escola bíblica às 9 da manhã, temos um intervalo, depois nosso culto que vai até o meio-dia, e temos todo o domingo para viver a vida social, ou então reunir com as células, é uma bênção. Então entre em contato conosco, nós estamos hoje abençoando as mulheres, mas estamos o ano todo trazendo Cristo para a cidade de São Luís e também para o mundo, porque nossa igreja também tem braço nas nações, tá? Então obrigada por cada uma de vocês, lindas, maravilhosas, amei estar com vocês. Obrigada, Deus abençoe. Nós que agradecemos, foi ótimo. Tudo certo?